Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de vocês. Neste momento nós vamos compartilhar aqui com vocês, né, que estão nos assistindo, uma mensagem aqui que eu pude preparar aí com a graça do Senhor para estar ministrando na vida dos irmãos nesta manhã. Lembrando aqui para os membros, né, da nossa comunidade que nós hoje teremos só essa programação online devido ao nosso encontro de casais que está sendo realizado hoje. Então, para você que está nos assistindo e que não pertence à nossa comunidade, gostaria de avisá-lo, né, que esse culto hoje está sendo de forma extraordinária, apenas online, e a pregação da palavra, né, principalmente, justamente por esse evento que está mobilizando aí boa parte da igreja nesse dia, né? Mas eu creio que a palavra de Deus falará, né, aos nossos corações de uma forma especial nesse dia e que o Senhor, né, através do Espírito Santo, ministrará também aos nossos corações. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos fica aqui no livro de Atos, no capítulo 19. Para quem tem participado dos nossos links, já teve contato com esse texto e para aqueles que estão nos ouvindo também pela primeira vez, que não participaram dos nossos links, que são os nossos pequenos grupos, você tem aí também a oportunidade de receber essa ministração nessa manhã sobre a tua vida. Atos 19, nós vamos ler aqui, se você quiser, pode abrir também a sua Bíblia aí comigo. Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos desse texto e eu quero compartilhar algumas coisas aqui que Deus colocou ao meu coração e eu quero também repassar aos irmãos para que vocês possam ser ministrados nessa manhã, amém? Então o texto diz assim: Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Eu vou pular aqui mais alguns versículos, chegando ali no versículo 10, amém? Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Amém, meus amados? Nós vamos orar então nesse momento. Nós vamos pedir que o Senhor esteja abençoando essa palavra e que faça o efeito que o Senhor deseja nos nossos corações nessa manhã e nas nossas mentes. Senhor Jesus, nós estamos, Pai, aqui reunidos, mesmo que virtualmente, Pai, no Teu nome. Ó Deus, como igreja, Senhor, como, ó Deus, pessoas que querem, Pai, se aprofundar e querem conhecer mais, Senhor, da Tua palavra. Deus, abençoa, Pai, o texto que foi lido. Ó Deus, que Tu possa, Senhor, abrir, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, Pai, receber de Ti nessa manhã, Pai, aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Que possamos, Pai, ó Deus, aprender contigo nessa manhã, aprender com Teu Espírito Santo, e que essa palavra, Senhor, faça, Senhor, a transformação que Tu desejas, Senhor, no nosso interior. Fica conosco, meu Deus.
É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom, acho que aqui como palavra introdutória a respeito desse texto, eu gostaria de fazer aqui um destaque, né, que nós vemos que aqui Paulo ele vinha de algumas viagens missionárias, ele vinha, né, num processo ativo de evangelização, um processo ativo de ministração da palavra do Senhor. E nós vemos que alguns acontecimentos eles se repetiram em algumas dessas cidades que Paulo passou até este momento. Em Éfeso, numa parte final, não foi diferente, mas nós vemos que ele tinha uma estratégia, né, de evangelização, da forma como ele anunciava o evangelho, da forma como ele falava das coisas do Senhor. Normalmente ele chegava na cidade, ele ia até uma sinagoga, ele procurava em primeiro lugar sempre pregar aos judeus, né? E assim de uma forma constante, em diversas situações, os judeus, alguns aceitaram e outros acabavam tendo inveja, acabavam tendo ciúmes do ministério de Paulo. E em muitas situações eles acabavam mobilizando outras pessoas, até mesmo não judeus, das pessoas que estavam naquelas cidades por onde Paulo estava passando. Em muitas situações, Paulo teve que sair, né, de forma protegida, escondida, em uma situação específica. Ele chegou a ser até apedrejado e levado, né, para fora da cidade. Aqui nós vemos que Paulo estava iniciando esse trabalho de evangelização nessa cidade aqui que se chamava Éfeso, né? E quando ele chega até esse lugar, ele se depara já com alguns discípulos que já haviam, de certa forma, conhecido a Jesus. Aqui na palavra, né, principalmente aqui no versículo 1 e 2, nós vemos que a palavra diz que quando ele chegou a Éfeso, ele encontrou já ali alguns discípulos. Então, nós temos o entendimento de que já haviam pessoas ali que tinham tido contato com o Evangelho em algum momento. E Paulo faz uma pergunta para eles aqui, no sentido de que se eles já haviam recebido sobre as suas vidas o Espírito Santo quando eles haviam crido. E aqueles homens, né, aquelas pessoas, eles responderam que não, e que nem sequer haviam ouvido acerca do Espírito Santo. Então, nós vemos ali que Paulo, ele explica para eles, né, a respeito do batismo de João, que era o batismo pelo qual eles haviam recebido e já haviam tido contato, né? E explica também para eles, de uma certa forma, qual que foi o propósito de Deus, né, através do batismo de João Batista, que foi, na verdade, o batismo para arrependimento, que é o batismo que todos nós, né, conhecemos. Então, quando nós descemos as águas, a palavra de Deus diz que o velho homem ele morre, né, e passa a nascer um novo homem. Então, nós acreditamos que ali, a partir do momento que a pessoa ela faz a sua declaração de fé, a pessoa ela é batizada, nasce uma nova criatura, né? Ali há um simbolismo em relação ao arrependimento e à transformação, né, que está sendo feita através do Senhor naquela vida. E é uma ordenança da palavra do Senhor, né, de que nós devemos ser batizados e que nós precisamos passar por esse processo do batismo, que é tão importante e tem essa representação muito forte, né, do nascer de novo, de ser uma nova criatura, de passar pelo processo de arrependimento. Mas Paulo, aqui no versículo 6, a palavra de Deus diz que ele impõe as mãos sobre aqueles homens, e depois, mais para frente um pouco, nós vamos ver que era um grupo de mais ou menos 12 homens, e esses 12 homens, eles recebem, né,
o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, o batismo com o Espírito Santo, de uma forma ali sobrenatural. Eu costumo dizer que, como eles já conheciam a Cristo e ainda não tinham tido a experiência com o Espírito Santo, que faltava, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Então eles têm ali o contato, através da imposição de mãos do apóstolo Paulo, passam a ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz aqui que eles passaram a falar ali naquele momento em novas línguas, em outras línguas, e também passaram a profetizar. Então, nós vemos aqui, amado, eu quero explorar aqui um pouquinho desse primeiro ponto, da importância de nós termos essa experiência com o Espírito Santo. Muitos de nós, né, já aceitamos a Cristo como Salvador, muitos de nós já fomos até batizados nas águas, entendemos o arrependimento, fizemos a nossa declaração de fé, né? Mas muitos, talvez, de nós ainda não tiveram uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. E aqui nós vemos que a partir do momento, amados, e no desenrolar daqui da história, nós vemos que a partir do momento que aquele grupo de homens, né, eles receberam ali, teve essa ministração, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar, o ministério deles foi de uma forma tremenda ampliado, né? Foi revestido de uma unção, foi revestido de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Tanto que mais para frente, quando nós vemos que esses homens, eles foram responsáveis pelo evangelismo ali naquela região da Ásia. Então, eles levaram, através dessa capacitação do Espírito Santo, o evangelho a outras pessoas. E eu quero dizer para você nesta manhã, aqui já fazendo uma aplicação desta palavra sobre as nossas vidas, que quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos essa unção sobre as nossas vidas, nós passamos a exercer o ministério de uma forma especial da parte de Deus. Não que sejamos nós, né, a parte importante, pelo contrário, na verdade nós passamos a ser vasos na mão do Senhor, nós passamos a ser instrumentos do Senhor através dessa unção que vem sobre as nossas vidas. E o poder de Deus começa a se manifestar. Tanto que nós vemos aqui que quando esse mesmo Espírito ele começa a atuar de uma forma especial no corpo de Cristo, na igreja, na comunidade, e não diferentemente, tanto na época que nós estamos falando do apóstolo Paulo e dessa cidade de Éfeso, mas também nos nossos dias, que o Espírito Santo de Deus é o mesmo, né? E ele opera de uma forma sobrenatural. E eu creio que através dessa unção do Espírito Santo, nós teremos ousadia para pregar a palavra de Deus, nós teremos ousadia para ministrar a libertação, nós teremos ousadia para ministrar a cura na vida das pessoas, a transformação, né? Nós teremos ousadia da parte de Deus de ministrar a quebra de todo laço, a quebra de toda maldição sobre as vidas, para que eles estejam, para que as vidas sejam libertas e para que as vidas tenham um contato, para que recebam a Cristo nas suas vidas, no seu coração, e que eles possam confessar a Cristo como o único Salvador. Então, há um mover especial de Deus nessa questão. E quando nós olhamos ainda dentro desse bloco aqui, desse texto, nós vemos, né, como eu já disse anteriormente, que esses homens eles foram instrumentos a partir dessa capacitação para levar a palavra de Deus em toda aquela região, né? E o segundo destaque que eu quero também trazer aqui aos irmãos é a importância do aprendizado, a importância do discipulado. Não basta aceitarmos a Cristo, sermos batizados nas águas e sermos batizados com o Espírito Santo, mas nós precisamos ter uma constância de crescimento na vida cristã. Nós precisamos estudar a palavra de Deus
E nós vemos aqui um pouco mais para frente que Paulo, ele começou a ensinar na sinagoga, né? Ele teve liberdade ali durante um período de 3 meses para fazer ali um ensinamento, né? Como se fosse uma escola ali de profetas, alguma coisa desse tipo. Só que ele teve ali também alguns se levantaram ali também em relação àquilo que eles estavam fazendo, se endureceram, se recusaram a crer. Tanto que Paulo, a palavra diz que ele se afastou deles, se afastou ali da sinagoga e daquelas pessoas. E aí o que ele fez? Ele tomou consigo aqueles discípulos que já tinham tido a experiência e ele passou a ensinar diariamente para aquelas pessoas, numa escola que nós podemos dizer assim que foi uma escola de profetas, amém? Uma escola de ministros da palavra de Deus, que se chamava Escola de Tirano. Então, a palavra de Deus diz que por um período de 2 anos, aqueles homens eles aprenderam da palavra de Deus, eles foram capacitados por Paulo, eles aprenderam ali os ensinamentos do apóstolo Paulo, para que eles pudessem colocar em prática. E através, amados, desse revestimento também de conhecimento e de estudo da palavra de Deus, isso se tornou mais fácil o processo de evangelização naquela localidade por meio desses homens. Então, nós vemos que nós temos que ter sim a experiência com o Espírito Santo de Deus, mas também é necessário conhecermos a palavra de Deus, né? A gente sempre diz que como que o Espírito Santo em algum momento especial vai trazer à memória algo que nós não aprendemos. Então, por isso que há a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, a importância da liderança estar preparando discípulos, de estar discipulando, de estar preparando novas pessoas. Então, esse era o segundo ponto que eu queria destacar aqui com os irmãos. E o terceiro ponto, que é não mais importante do que os outros, é que nós vemos aqui a forma como Deus estava operando por meio de Paulo naquele lugar, né? Aqui no versículo 11, nós lemos, né, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, que maravilhoso, né, irmãos, nós vermos essa característica, Deus agindo dessa forma através do apóstolo Paulo. E fica aqui, né, para nós, né, por que Deus não pode fazer isso através de nós, né? E mais uma vez, ressaltando que não é em razão de nós, mas é através de nós. Nós sabemos de todas as nossas limitações e quando Deus nos usa, quando Deus derrama do seu poder e nos torna instrumentos de bênçãos na vida das pessoas, não é para que isso se torne uma soberba sobre as nossas vidas, mas muito pelo contrário, nós temos que ser como Cristo, nós temos que ter a humildade que Cristo tinha, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, né? Nós somos discípulos desse mestre. Então, as pessoas também que nós formos ao longo do caminho preparando para pregar, preparando para anunciar o Evangelho, precisam ter, né, essa compreensão de que é necessário que eu desapareça para que Cristo apareça, que embora nós possamos ter sobre as nossas vidas dons especiais, dons de cura, nós em todos os momentos sendo, né, canais de bênçãos, canais para levar a palavra de Deus àqueles que estão necessitando, isso é para a glória e para a honra do Senhor Jesus, né? Não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus que as coisas acontecem. E nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Mas os milagres que Deus estava fazendo ali através de Paulo e naquela situação foram tão extraordinários, amados, que a palavra de Deus diz que até os lenços e os aventais que Paulo usava, ou seja, suas próprias roupas, quando elas eram levadas e colocadas sobre os enfermos, a palavra de Deus diz que eles eram curados. E também aqueles que tinham algum espírito maligno, eles saíam, né, dessas vidas, elas eram libertas
por ter o contato ali com os lenços e os aventais de Paulo, né, que Paulo usava. Então, o poder não estava no lenço, vamos dizer assim, o poder não estava pelo fato de ser de Paulo, mas era o poder de Deus sendo transmitido através dessas peças de roupas. Então, nos nossos dias, né, hoje nós temos aqui a mobilidade, a facilidade de ministrar para pessoas através da internet, ministrar na vida de pessoas que podem estar em outros países, em outras localidades, em outras cidades, até mesmo do Brasil, né, que tem um território tão extenso. Então, na verdade é uma rede mundial, né? Então, nós temos como chegar em qualquer lugar. Então, naquela época já não havia toda essa mobilidade, não havia tecnologia com que Paulo pudesse se conectar, como nós estamos conectados aqui, para fazer uma oração e talvez até num recurso de videoconferência, onde pudesse estar olhando para aquela pessoa que necessitava de cura, que necessitava de libertação. Então, Deus aqui usa, né, esses elementos físicos, vamos dizer assim, que eram os lenços e aventais, para que eles chegassem, né, por meio de pessoas até onde estavam os enfermos, até onde estavam ali aquelas pessoas que precisavam ser libertas de espíritos malignos. Então, nós vemos que para Deus não há impossíveis. Então, Deus ele age da forma como Ele quer, né, amados? Às vezes a gente quer, parece que a gente quer direcionar a forma como Deus vai operar, mas na verdade Ele é soberano e o poder dele é manifestado da forma como Ele deseja. Então, nós vemos aqui que essas vidas citadas aqui, essas pessoas citadas no versículo 11, elas foram alcançadas até mesmo pelas roupas de Paulo. Então, é um fator extraordinário da parte de Deus, né? Da forma como ele estava se movendo ali naquele lugar e sobre aquelas pessoas. Eu quero também ainda fazer a leitura aqui de mais um versículo, né, que é o versículo 16, que diz: Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Então, esse texto, esse versículo, está se referindo principalmente ao versículo anterior, né, os versículos anteriores, que diz que alguns judeus, vendo que Paulo, né, a forma como Deus estava agindo através da vida de Paulo, eles tentaram fazer ali também algo parecido, e eles estavam expulsando alguns demônios no nome do Senhor Jesus. Só que, num determinado momento, eles se depararam com um espírito maligno que respondeu para eles: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês eu não sei quem é. E a palavra diz que aquele endemoniado saltou e os espancou e fez, né, tudo isso aqui que nós vemos aqui no versículo 16. E eles precisaram sair dali nus e feridos. Então, o que eu quero dizer com isso, amados? Que para anunciar o nome de Jesus, nós precisamos ter experiência com Jesus. Nós precisamos passar por esse processo, né, de conversão, de batismo nas águas, de batismo no Espírito Santo, de conhecimento da palavra. E esses judeus, eles haviam rejeitado o ensinamento de Paulo. Então, aqui eles, podemos dizer assim, que eles não foram bem-sucedidos na obra, mesmo utilizando o nome de Jesus. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, né, que para fazermos a obra de Deus, nós precisamos estar preparados. Então, amados, aqui como conclusão, o que eu quero dizer para vocês é que cada dia mais nós precisamos nos preparar para levar o nome de Cristo com responsabilidade, com preparo e com unção do Espírito Santo. Então, eu quero desejar que esta palavra esteja no teu coração nesta manhã e que Deus possa te abençoar, amém, nesse dia. Gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer pela tua palavra aqui ministrada, que essa palavra, Senhor, alcance as vidas, Senhor. Ó Deus, e que ela não volte vazia, Senhor. Nós sabemos que ela não volta vazia, Pai. Faça, Senhor, transformação nas vidas nesta manhã, Pai. Fica com cada um de nós.
É esse o nosso desejo. Continua abençoando, Senhor, as atividades da igreja, que possamos, Senhor, durante a semana também, ó Deus, na próxima quinta-feira estarmos juntos no link, continuando esse estudo do livro de Atos, e no próximo domingo estaremos todos juntos aqui na tua casa, Pai, para falarmos da tua palavra, para adorarmos o teu santo nome, para sermos ministrados. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém. Fiquem com Deus, meus amados, que o Senhor esteja abençoando vocês. Amém.